Ele não imita o Silvio Santos, ele personifica o Silvio Santos. Depois da vinheta. Olá, você está no Café com Propósito Podcast, meu nome é Ed. Esse é um canal de bate-papos. Se você gostar, considere se inscrever, ative o sino aqui embaixo. Já aproveite e deixe seu like, se quiser patrocinar também algum episódio, tem as instruções na descrição. E se você quiser ver o episódio anterior, tem o card em cima da cabeça do Silvio Santos, é só clicar e você vai poder acompanhar não só o episódio anterior, como os demais. Obrigado pela presença. Hoje tenho um convidado muito especial, Vitor Juste, meu amigo. Tudo bem, Ed? Obrigado pelo convite. Um privilégio estar aqui. Eu que agradeço a tua presença. Na verdade, a gente vai conversar um pouco com o Vitor e um pouco com o Silvio Santos, né? É isso aí. Na hora oportuna o Silvio vai chegar. E esse sotaque aí, você é de paulista? Cara, eu sou de São Paulo, capital. Estou aqui em São Francisco fazem 4 anos. Mas o pessoal de São Paulo fala que eu estou com sotaque de catarinense já. Então, acho que eu já perdi um pouco do sotaque de São Paulo. E torce para que time? Sou palmeirense. Palmeirense. Tá fácil agora, né? Tá bem agora, Tá né? tranquilo. Melhorou tranquilo. bastante. Tá fácil ser palmeirense. Mas vocês foram vice ano passado, né? Ano retrasado? Do Mundial. Esse ano, né? Mundial 2021 foi disputado esse ano, né? 2022. Fomos Mundial... vice para o Chelsea. Ainda não chegou a nossa vez. Mas vai chegar. Bicampeão paulista. Não, ano passado foi o São Paulo, né? A gente ganhou 2022. 2022. É. Intercalamos aí com o São Paulo ano passado. Eles ganharam, esse ano tomaram um singelo 4-0 no lombo. Mas você é palmeirense daqueles... Sou, cara. Eu aprendi com meu pai, né? A maioria dos palmeirenses vem muito de família, né? Pelo menos a maioria dos que eu conheço vem de pai para filho. E eu cresci no alto da Avenida Pompeia, dava para ver o estádio da minha casa, então... Eu costumo dizer que eu repeti a 8ª série por causa do Palmeiras, que eu só queria ir para o estádio, não estudava. E aconteceu. Foi muitas vezes, não? Muitas vezes. No antigo Palestra, no Allianz Parque eu fui menos, né? Mas já fui. Estava na final contra o Santos em 2015, aquele gol de pênalti do Fernando Praz. Verdade. Foi o renascimento do Palmeiras ali, depois da Fernando gestão Paulo Praz, Nobre. ex-Vasco da Gama. Baita goleiro. Baita goleiro. E você falou Palestra Itália. Você sabe por que mudou de Palestra Itália para Palmeiras? Por causa da Segunda Guerra, né? Exato. Aliás, esse ano fazem 80 anos da arrancada heróica, que foi em 1942, quando a gente deixa de ser Palestra e renasce Palmeiras. Que, inclusive, no jogo que São Paulo saiu correndo, né? Não voltaram para o segundo tempo. Fugiram. Porque tinha o eixo lá Era Alemanha, inimigo político, né? Itália, né? Enfim, aí a Itália se aliou. Não podia ter nada que fizesse menção exato. à Itália, né? Mussolini, etc. Então, foi uma boa escolha, acho, do Palmeiras, mudar um pouco na época, né? Não tinha escolha, né? Ameaçaram perder o estádio, tomaram patrimônio e tudo, e aí... Foi grave assim? Sim, sim. Ameaçaram fechar o clube e tomar tudo que tinham, porque qualquer instituição que fizesse menção à Itália estava sujeita, e aí... Dormimos Palestra, amanhecemos Palmeiras, né? Legal. E por que São Francisco do Sul? São Francisco do Sul, Ed, não foi nada que passou pela minha cabeça. Na verdade, quando eu morava em São Paulo, eu fiquei sabendo de São Francisco do Sul só quando eu fiz faculdade, que eu sou formado em comércio exterior. Temos porto aqui, foi citado um portinho que tem lá, né? Fala-se muito de Santos, tal, Itajaí. E eu e minha esposa, a gente estava com o plano de ir para o Canadá. A gente estava bem saturado daquela correria de São Paulo, qualidade de vida baixíssima, metrô e tal. E aí começamos a nos planejar para ir para o Canadá e diante de uma negativa que a gente teve, a gente veio passar férias aqui em São Francisco com um conhecido nosso que pregava lá na igreja em São Paulo. Ele mora aqui em São Francisco e a gente veio buscar algumas respostas de Deus aqui em São Chico. E a gente se apaixonou por aqui. E quando a gente reaplicou o visto,
A gente estava num propósito de oração lá no litoral de São Paulo. E aí a gente sentiu uma inclinação de Deus para vir para cá. E, de novo, o visto foi negado e as coisas fluíram muito bem. E a gente ficou aqui em São Chico. Estamos aqui. Pô, mas o visto ser negado é até estranho, porque você faz o processo todo pela internet, né? Bem mais simplificado. Canadá né? é bem simples. E a gente, na verdade, a gente entende que foi a vontade de Deus, porque a gente contratou a mesma empresa que um casal de amigos nossos contratou 6 meses antes da gente aplicar, com o mesmo processo, com toda a documentação exigida validada ali, ou pelo menos teoricamente validada. Mas numa carta que a gente pediu para a imigração passar para nós, escrevendo por que foi negado, para a gente corrigir a documentação, o fiscal ele entendeu que o avô da Carol, que seria um dos sponsors, um dos patrocinadores da nossa viagem para lá, não deveria gastar as economias dele para pagar um curso de pós-graduação que a Carol poderia fazer em São Paulo ou no Brasil. A pessoal da empresa que nos auxiliou falou, não sei nem o que te falar, eu nunca vi isso. Só que quando sai essa resposta, a gente já estava aqui, instalado em São Chico, feliz da vida, e a gente falou, não, a gente sabe por quê. Não quiseram mais sair. Sim. E Na realidade, quando a gente começou a morar aqui, às 7 horas de carro de São Paulo, e distante da família, somos só eu e a Carol aqui, hoje temos a Manu, a minha esposa já sentiu muito a falta da família, que dirá 10 horas de voo, né? Fora o custo, tudo. Então, talvez um preparar de Deus aí para mais para frente. Talvez... E a Manu nasceu aqui? A Manu nasceu no hospital em Joinville, mas é papa berbigão, como eles dizem, é francisquense. Cresceu aqui desde que nasceu, praticamente. Tem uma história engraçada, né, da Manu que a gente apostou se ia ser menino ou menina, um grupo de amigos, né? E aí a gente acertou que ia ser menina e eu escrevi uma carta para ela e te falei na época, tem o quê? 2 anos? 2 anos e meio, 2 anos mais e 2 meio. anos e meio. A Carol estava grávida. Na época eu falei brincando para você, né? Tava naquele hype do Bitcoin, eu falei, compra Bitcoin, tava 30 mil reais, agora tá quase 300 mil. Bateu 330, depois caiu um pouquinho, né? E você não comprou. Nem eu. Perdi a deixa. Eu te falei para comprar, também não comprei. Mas, e aí a Manu nasceu em Joinville e foi tudo tranquilo, o parto dela? Tem alguma história legal Cara, eu participei do parto, cara. A Carol era daquelas que achavam que ia ter o parto cesariano, igual a família dela toda, praticamente as mulheres da família. Tinha muito medo de ter parto normal e os ginecologistas sempre falavam, gente, não tem por que marcar cesárea, tá super normal a gestação. E fomos levando assim e tal. E eu me lembro que às vésperas do parto ali, né, ou da possível hora tal, de completar 40 semanas, estavam os missionários na igreja e um deles me deu algumas dicas. E ele falou, se você for participar ali do parto, não aperta a mão da sua esposa da maneira normal na hora que ela estiver tendo as contrações. Você tem que apertar assim, senão ela quebra a tua mão, dá força e tal. Sério? Eu achei curioso, mas guardei a informação, né? E ele perguntou se eu ia cortar o cordão umbilical, tal, que ele tinha feito isso com os filhos dele. Eu também nunca tinha ouvido falar disso. Você cortar? Mas aí eu participei de todo o pré-parto ali, dos exercícios que fazem, que ela teve um parto quase que desses partos humanizados que falam hoje em dia. Ela gostou bastante. Quer dizer, ela nunca imaginou ter mulher que sonha com isso, mas foi bem tranquilo, quero dizer. E eu participei ali, estava junto e tive o privilégio de cortar o cordão. Você não fica nervoso? Acho que o nervoso todo que eu já tinha passado, cortar o cordão era o de menos. Ali já era hora do... tipo, cortar a faixa para inaugurar um... Pois é. A obra já foi, o mais difícil já foi. Agora E, cara, realmente, a dica que o americano me deu valeu muito a pena, porque apertando a mão dela de assim, ela quase quebrou minha mão, se pegasse normal, quebrava. Sério? Falei, a mulher tem uma força que ela não faz ideia. Eu lembro que eu fiz eu e a Bru fizemos um curso, e no curso um fonoaudiólogo estava falando de música e etc. Aí ele falou que o líquido amniótico filtra os sons agudos e só passa um som grave para a criança. E o agudo, o som da mãe, a criança
ouve por dentro da mãe. E aí, isso daí, Deus fez isso para equilibrar, né? Porque geralmente a mulher grávida tem várias outras mulheres em volta. Só que as vozes dessas mulheres a criança não ouve. E geralmente a voz masculina que ela tem perto é do marido. E ela ouve porque o líquido amniótico exatamente deixa passar o grave, né? Então, eles falaram assim no curso: quando nascer, você chega perto e conversa, e você vai ver que presente você vai ganhar. A criança, em meio àquele monte de sons e vozes, ela reconhece a sua voz e ela para de chorar. E isso aconteceu comigo exatamente com todos os filhos. Você chegou a viver esse momento de você falar com a Manu e ela... Ela tava aquele chorinho e tal, ela não nasceu naquele berreiro, como a gente vê sempre, mas eu lembro que quando eu falei, oi filha, tal, Parou. Ela procurou. Ela ficou tipo naquela expectativa, cadê essa voz que eu tô ouvindo? Como quem diz, eu já conheço essa voz. Aí eu falava bastante com ela na barriga da mãe. Aí você cortei o cordão. Essa eu vou contar para sempre, essa agora... tá na memória para sempre. Né? Tenho agora foto, você, tudo. Agora você não é só da tua mãe, é minha também. Que legal. E agora ela está com o quê? 2 e 4. 2 anos e 4 meses. Que legal. Corre, fala um monte. E quando é que começou essa história de imitar Silvio Santos? Cara, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Foi com um amigo no condomínio que eu morava, no prédio que eu morava lá em São Paulo. E ele começou... Foi quando eu estava estourando Pânico. Ceará, Vesgo e tal. E ele começou... a imitar o Silvio Santos, mas era horrível, não tinha nada a ver. O seu amigo? Péssimo, assim, era um sarro, assim, vamos dizer, né? Chegava a ser cômico. E eu achei legal, mas achei legal. E comecei a tentar, e, cara, sei lá, não vou dizer o tempo que eu não lembro, mas rapidamente eu tava imitando, e ele ficou bravo. Pô, tô tentando, não consigo, você já pegou, já. E saiu, quando eu vi, tava fluente, tava imitando o Silvio Santos. Mas foi a primeira personagem que você imitou? Primeiro personagem que eu imitei. Que legal. E aquela história de que você imita carro também, é verdade isso? Como é que foi isso aí? Aí essa de carro foi um pouco mais pra frente, aprendi com um colega na escola, imitava carro de Fórmula 1. E tem uma história engraçada disso, que quando eu morei nos Estados Unidos, o meu local de trabalho era bem distante de onde eu morava, eu ia de carro com meu tio, a gente era colega de trabalho, e a gente acompanhava uma rádio brasileira, e voltando do trabalho, cansado, um dia exaustivo, trabalhava com construção civil. Tava tendo tipo um concurso assim na rádio. A melhor imitação de carro ia ganhar $100, um voucher de $100 para gastar. Imitação de carro. Imitação de carro. Motor do carro. Qualquer imitação. Isso. Com rádio, logicamente, efeito sonoro e tal. E aí eu não me toquei. Meu tio pegou, tinha o número da rádio. A rádio pequenininha, só para brasileiros e tal. Pegou, ligou na rádio e, foi atendido. E no que foi atendido, ele jogou o celular no meu colo assim e falou: atenderam, fala aí, que você tá ao vivo na rádio. E eu tomei aquele choque e tal, alô, aqui é o Leandrinho, que é o apresentador da rádio e tal. Isso nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Que local? Denver? Onde? Não, eu morei em New Hampshire. A gente estava voltando de Massachusetts, a gente cruzava a fronteira todo dia, a rádio ficava em Massachusetts. E aí, peguei e falei, quero participar e tal. Ele, então, beleza, faço imitação. Aí eu peguei e fiz a imitação, ganhei o concurso, eles anunciaram no final do dia. Várias pessoas ligaram imitando. Isso, fazia ao vivo, imitava ao vivo ali na hora, entendeu? No ar mesmo. E aí por você telefone. Ficou sabendo que você ganhou como? Te ligaram? Não, aí no final do programa eles anunciaram, o vencedor foi o carro de Fórmula 1. Mas tem um problema. O pessoal tá falando que a imitação do carro de Fórmula 1 foi gravação aí do celular, que não foi você que fez. Então, a produção vai entrar em contato contigo para você vir aqui fazer ao vivo na rádio e mostrar que não era fraude. Não era fraude. Topa, aí você topa. Opa, claro. E o interessante é que eu acompanhava o cara todo dia, a gente ia escutando a rádio e voltava, e no programa da tarde ali, onde era o dele, que a gente pegava na volta, ele tinha uma imitação do Silvio Santos. Também. Ele também imitava o Silvio Santos, imitava alguns outros personagens, e eu, modéstia à parte, achava a minha imitação do Silvio melhor, né? Então, quando
sei lá, não lembro quanto tempo depois, eu cheguei lá na rádio para fazer o carrinho de Fórmula 1, ele imitando o Silvio Santos, eu peguei e comecei a imitar cortar o ele. Silvio Santos. Uhum. Não, mas eu quero ouvir esse carro aí. O carrinho de Fórmula 1? É, faz aí. Vê se fica bom no mic aí, produção. Que isso, cara? E aí eu... Da onde isso? Cara, aprendi com o amigo. Ele fazia assim, e o dele é igualzinho. O pioneiro ele fazia exatamente, eu peguei rápido. E aí, quando ele começou a imitar o Silvio Santos, ele é louco, não sei o quê. Só que pega bastante a garganta. Eu comecei a, tipo... mas a sua imitação de Silvio Santos é você um impostor. O Silvio Santos chegou agora. E ele? Aí ele para não cair da pose, pô, o locutor da rádio, né? Chegou esse pivete aqui querendo... Falei, uma fraude, mas sim, mas por que você tá rouco, Silvio? Porque eu fiz o carrinho umas 4, 5 vezes e pega bem a garganta. Aí ele pensa rápido. Eu tô rouco porque eu tava vindo pra rádio aqui agora, peguei um trânsito e comecei a xingar, fiquei nervoso, tô rouco. Aí, chama o bico. Mas foi muito legal, o cara é muito gente boa, Leandrinho. Um abraço aí, Leandrinho, se você assistir esse podcast, eu vou mandar pra você. Que história legal. Essa história foi bem marcante. E ganhei os $100. E ganhou. Nunca retirei o voucher, mas eu ganhei os $100. Ué, não retirou por quê? Teve um problema técnico lá na hora, o voucher não estava disponível, ficaram de me dar, e aí eu voltei pro Brasil e não fui pegar, né? Aí meu tio também, eu falei, tio, vai lá pegar. Combinei com o pessoal, eu falei, meu tio vai retirar para mim, ele mora aí, eu voltei pro Brasil, meu tio não sei se foi, nunca perguntei para ele, na real. Mas ganhei, o importante é. E aí você entendeu que você sabia imitar o Silvio. Melhor do que as pessoas que imitavam, na tua opinião. Na minha modesta opinião, sim. E como é que é isso? É um dom? Você treina? O que Cara, acontece para... A imitação tem muito de treino. Eu, particularmente, eu sou melhor fazendo imitação de imitador. Eu pego melhor a voz quando eu vejo um imitador fazendo do que o original. A sensação que eu tenho, não sei se é uma viagem na minha cabeça, acho que não, porque em alguns personagens funciona, é que consigo, vendo o imitador, eu vejo mais ou menos o movimento que ele faz com a boca e consigo imaginar o que fazer para reproduzir aquele som. Interessante. E na maioria dá certo. E aí você articula... E aí vai falando e vai saindo, com jeito vai. Cara, é muito igual, cara. Eu já vi um imitador bem famoso que tem lá em São Paulo, o Beto Hora, não me lembro a rádio agora. Ele falou que para tirar a imitação ele pega o tom da voz do cara no violão, porque ele também toca violão. O tom da voz? Acho que cada imitador tem a sua Sim, técnica sim, ali. A sim. minha é meio que na marra. Também não vivo disso, então é mais para me divertir com os amigos, assim. Imitação legal mesmo, assim. Eu sou o Silvio Santos. Poderia falar com a voz dele 24 horas por dia. É mesmo? É. Você fala o que Qualquer fala... frase, qualquer texto, é só mandar que eu falo. Aí. Cara, é muito igual. E você chegou a conhecer o Silvio Santos? Conheci o Silvio pessoalmente em 2015. Minha avó, super fã do Silvio Santos, a vida inteira conheci o Silvio Santos por causa da minha avó. Todo domingo passava o programa Silvio Santos. Que vó não era, pelo menos não é fã do Silvio Tá Santos. morrendo a geração dessas avós, né? A minha era também. Uhum. Todo domingo ele estava lá. Religiosamente, né? Tinha que ter o Silvio Santos. Não, almoçava, parece que começava o programa após o almoço e ia até Na 10, época era o 11 dia horas. todo, E o Silvio Santos lá, ao vivo. Ao vivo não sei se era gravado. Não, é gravado. Né? Pelo menos da minha época pra cá, eu sei que é gravado. Na época, sei lá, dos meus avós ali, topar tudo por dinheiro, eu sinceramente não sei. Porque ele ia rodando um programa e passava pro outro, né? Acho que só trocava o estúdio. Quando eu comecei a assistir que era garotinha, era aquele Em Nome do Amor, do namoro amizade lá e tal. Depois já vinha o Topa Tudo por Dinheiro. Ou, que eu me lembro era isso, não sei se era essa ordem e tal. Mas foi a oportunidade que eu tive. Minha avó era daquelas tipo, filho, por que você não se inscreve? Filho, por que você não se inscreve para aquilo? Não sei o quê. E aí ela me mostrou um quadro. Olha esse aqui acho que você ia se dar bem. Chamava Pergunte aos Universitários. Era um regulamento dizia 490 perguntas, só podia errar 4 e ganhava R$500 mil. Só que assim, a única regra, o telespectador mandava a pergunta. 500 mil?
O telespectador mandava pergunta, a única regra era, só vai pro ar pergunta fácil. Não vai pergunta difícil. Só que, 490 perguntas, cara. Show do Milhão são 16. É verdade. Tipo, tudo bem que no Show do Milhão as perguntas são difíceis. Mas você não podia errar nenhuma. Você podia errar 4. Quinto erro, fora. Ou quarto erro, fora. Quarto erro, fora. E tipo assim, gravava 10 minutos por dia, porque 490 perguntas não ia caber no programa. Tocou o sino, volta pra gravar no outro dia. E não zerava o erro. O erro era acumulativo, então, tipo... Era muito difícil. Foi o precursor do Show do Milhão, talvez? Não, veio depois. Veio bem veio depois. Veio depois? É. E aí... A história é curiosa, porque eu me inscrevi online no site do SBT. Não me chamaram, tal, ou até então não tinha sido chamado. E minha esposa estudava produção publicitária na universidade, a Embi Morumbi, lá em São Paulo. E ela estava na fila que ligava, na fila da lotação que levava do metrô para o campus. Uhum. E aí uma moça pediu para ela, será que você pode segurar meu lugar aqui? Vou buscar um lanche ali e tal. Foi buscar aqueles lanches de barraquinha. E quando voltou, começaram a papear. E ela falou, eu trabalho no SBT e tal, sou produtora do programa Silvio Santos. E aí minha esposa, minha noiva na época, Carol, o quê? Sério? Pô, meu noivo é super fã do Silvio Santos. Inclusive se inscreveu para o programa dele, para aquele quadro do Pergunte aos Universitários. Aí ela, sério? Ele quer participar mesmo? Quer. Então eu vou pegar o contato dele e vou falar para a produção chamar ele para uma pré-seleção. Aí, sei lá, uma semana depois no telefone tocou, tal, me chamaram. E aí participei do programa. Não ganhei os 500 mil. Mas aí você participou, foi ao ar, né, e tal, e você não pôde imitar o Silvio Santos, não teve oportunidade. Na real, era por minha conta e risco. Eu não imitei, eu me arrependo de não ter imitado. As produtoras, porque no camarim ali a gente passava o dia todo até chamarem para gravar. O Silvio grava a hora que quer, o quadro que ele quer, entendeu? É mais ou menos assim. E aí as produtoras começaram a botar um terror, tipo, não imita o Silvio Santos, ele não gosta, tal, ele vai te cortar. E eu, bem ou mal, eu tava às vésperas de casar, precisava de dinheiro para pagar o casamento, eu tô aqui pelos 500 mil, né? Então não vou imitar no ar, tomara que eu ganhe. Mas aí, como eu disse, no final não imitei, perdi a oportunidade de imitar para ele poderia ter caído nas graças do homem ou não. É isso que ele não gosta, é bobagem, porque ele ri bastante quando imitam ele. Ele até pede, né? Se o cara é bom, né? Eu já vi ele também dar uns fora, tipo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vai. Mas eu acho que não seria o teu caso, né? Mas enfim. E aí e você gravou o programa, mas você não conseguiu se encontrar com o Silvio Santos, ou ele foi lá no programa? Antes era um programa eliminatório. Então, para eu entrar para gravar, para a minha vez, o personagem, o candidato que estava antes que eu tinha que cair, tinha que ser eliminado. Entendi. E eu me lembro que numa das vezes que a gente estava no camarim esperando para entrar, foi a primeira vez que eu vi ele mesmo. A gente estava no camarim daquele pessoal que faz o jogo dos pontinhos. Sim. Que é a Patrícia Bravanel, o Cabrito Teves, Carlinhos Aguiar. São 3 e 3 assim. É isso. E por algum motivo a produção deslocou a gente para lá porque a gente ia entrar. Só que acho que ele deu uma pausa na gravação e saiu. E aí eu de costa para a porta, camarim assim, trocando ideia com o pessoal ali dos outros participantes e tal. Uhum. E aí eu só escutei uma voz. O que vocês estão fazendo aqui? E, cara, quando eu virei assim para olhar para trás, o Silvio Santos. Ele tava com um anelzão, assim, uma joia. O homem tava ali. E ele não estava imitando, ele era o próprio. E aí, foi o piripaque do Chaves, né? Só faltou fazer aquele... Travei, cara. Travei. Não consegui falar, não consegui dar oi, Silvio, que eu me lembro assim, nada. Fiquei só... Caraca, o Silvio Santos. Porque eu sempre fui fã desde garoto. Tipo, não é mentira, o cara é de verdade. Carne e osso. Aham. E aí você não conseguiu imitar ele. Nem falar com ele. Mas foi rápido. Aí, a gente tá aqui esperando o Silvio e tal, não sei o quê. Ele, vamos gravar daqui a pouco, já volto. E aí, passou. E aí depois eu só fui encontrar com ele na gravação mesmo. Mas aí cada um de um lado do estúdio e tal. E peguei a grana da mão dele, né? Ah, é? Inclusive ganhei R$1.000 a mais do que eu devia ganhar. Porque o regulamento era assim, se passasse de 30 perguntas, ganhava R$1.000 de participação. Só que, como eu te disse, gravava 10 minutos por dia. Então, gravamos 10 minutos, eu passei de 30, e aí ele chamou o diretor e falou, passou de 30, né? Então ganha R$1.000. Aí veio, se dirigiu para cima de mim e sacou do bolso plaquê de dinheiro, 1, 2, 3... R$1.000, toma. Aí eu peguei, obrigado, Silvio, e tal, e saí. Só que eu não fui eliminado. Ele deveria ter me dado esses 1.000 só quando eu fosse eliminado.
Eu falei, beleza, acho que a produção vai pegar e... Aí, cara, nada a ver. Cheguei num camarim ali depois da gravação, ela só me traz um termo, né, pra você assinar que você recebeu o dinheiro e tal. Falei, mas deu errado. Ele é o dono do programa, o dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser. Porque eu achei que iam pegar o dinheiro de volta, sei lá. Entendi. Ela falou, não tem nada de errado, você deu sorte. Falei, Entendi. Glória a Deus, ganhei um bônus de R$1.000. E quando eu fui eliminado, ele ele me deu 1.000 de novo. O SBT tá vendo e vai pedir de volta não, né? Esse programa. Não. Você teve... Ele é o dono, ele manda. Se ele deu, ele quis dar. Tipo, ninguém... o homem falou amém, né? E vem cá, ele é desse jeito mesmo, sempre rindo, sempre pra frente... Ou ele fora das... A sensação que eu tive, eu não vi ele muito fora do camarim, mas de ser um cara bem acessível. É mesmo? Uhum. Vi ele passando uma vez, tipo, saindo do carro, assim, tal, bem tranquilo. Cumprimenta todo mundo, na medida do possível ali, né? Sim. Bem legal. É um personagem e tem uma saúde, icônico, viu? Um né? cara, pra idade dele, começa a gravação, que eu me lembro, mais ou menos umas 10h30, 11 da manhã, vai até as 4, e ele não para. Ele toca direto. Ele passou de 90, né? Passou agora, tá com 91, acho. 91? É chão, né? É chão. E sempre assim, né? Eu era garoto, eu brinco, né? Eu era garoto e ele já era velho, né? Ele não vai gostar se ele ver. Mas tá conservado, mano. Tá. E fala mais um pouco aí como o Silvio Santos aí. Olha só, mas você que é o entrevistador, você tem que fazer a pergunta. Você está tendo o privilégio de entrevistar o Silvio Santos e quem sabe, quem me conhece sabe que eu não dou entrevista. Silvio, então você está abrindo uma exceção para a gente aqui. É verdade. O pessoal do Café com Propósito é o primeiro a entrevistar o Cenoura Abravanel, também conhecido como Silvio Santos. O nome dele é Cenoura Abravanel. Cenoura Abravanel. É um personagem icônico, né? Todo mundo gosta dele, né? Se candidatou foi pré-candidato à presidência, né? Ele foi candidato, mas derrubaram a candidatura dele. Porque ele ia sair com o número de um outro, tipo, eu acho que ele ia substituir o cara na chapa no partido, e aí ele ia ganhar. Fácil. Nas pesquisas ele estava disparado. Fácil. Ganhava e aí a gente sabe como é a política brasileira. Opa, e se não é da patota, corta. Você acha que foi isso? Minha percepção é. Primeiro, se eu não me engano, ele ia sair para prefeito de São Paulo. E aí ele desistiu da ideia e depois ele já queria sair para presidente do Brasil e... Cara, anos 90. Na eleição de 90, isso. Na que ganhou o Collor. Pois é. Isso. E aí, pensa. Naquela época não tinha rede social, não tinha internet. O que mandava era tempo de TV. Tempo de TV, ele estava na casa de todo mundo o domingo todo. Popularidade mais do que o Silvio Santos não existia. Na época não, né? Com certeza não, disparado. Pode juntar todos aí que tem hoje, os influencers digital, o Silvio Santos era tudo isso acumulado nele na época. Não vou dizer unanimidade, mas... Quase. Comprou uma TV. Ele é judeu, né? Judeu. De origem judaica. Inclusive, eu li a biografia dele e diz que o nome dele descende do rei Davi lá de Israel. Gerações depois. Muito curioso. Ele né? é filho de Davi. De Davi. Não me lembro quantas gerações depois. Algumas, né, eu diria. Mas no livro, na biografia dele, narra direitinho ali, a origem do nome, Abravanel, vem, não sei, a etimologia do nome todinha. Você leu a biografia dele? Li, muito legal. Ela tá ultrapassada, ela foi escrita em 2000, 2001. Tem 20 anos de história a mais para contar aí. Não sei se ele vai relançar alguma atualizada. Mas muito legal, bastante inspirador, né? O homem é empreendedor. Você já viu algum judeu pobre? Difícil, né? Isso vem de berço Judeu pobre e desviado, né? Vem de berço essa questão de aplicar bem o dinheiro, né? A gente aqui no Brasil, até podcast anterior, 2 ou 3, a gente falou com o Leonardo, que é educador financeiro, e a gente falava exatamente isso. Como a cultura brasileira, ela é difícil nessa questão de poupar. O brasileiro gasta tudo que ganha. Isso tem mudado com alguns influenciadores, alguns educadores financeiros que têm surgido aí, têm feito, eles têm promovido essa educação aí
no Brasil, e as pessoas estão realmente melhorando, tanto que a poupança do brasileiro ela era negativa, quer dizer, o somatório das poupanças do que as famílias poupam em relação ao endividamento das famílias, o endividamento era maior do que a poupança de todos os brasileiros. E agora inverteu, agora a gente está com uma poupança positiva, ou seja, o brasileiro está gastando menos do que ganha. Isso Inverteu é interessante, mas isso o judeu já faz há muito tempo. É cultural, né? Cultural. Acho que é muito cultural. E aproveitando o gancho disso que você falou, eu acho que a internet está dando esse acesso para o brasileiro, né? Porque a gente não tem educação financeira na escola, infelizmente. Deveria ser primordial. Né? Deveria Pensando estar na num grade povo curricular. próspero, em pessoas mais prósperas, como nação a gente não tem. E também, além do brasileiro antes, que devia mais do que poupava, e quando poupava, colocava na poupança, que não é investimento, né? É muito pouco, né? Sim. E hoje, com essas ferramentas, internet, o pessoal também tem aprendido outros locais para guardar seu dinheiro. Sim, e mas, mais rentáveis e tal. Mas a poupança é um ótimo investimento. É melhor do que para nada. que ela serve, exato. Sim. Para você manter um dinheiro líquido que você pode usar a qualquer momento, tipo, para uma reserva de emergência e tal. Eu quis dizer assim, meu pai quando falava, minha avó, coloca dinheiro na poupança, filho. Um cara de 14, 15 anos não precisa ter liquidez, né? Podia ter o dinheiro num lugar mais rentável. Então, quero dizer que a mentalidade da minha percepção era a poupança. Sim. Falar em ações, em coisa de outro mundo, né? Fundos de Tanto é que, não sei se essa estatística mudou, até onde eu vi, só 5% dos brasileiros aplicavam na bolsa em ações, né? Acredito que já melhorou um pouco esse dado. Mas é muito baixo, se comparado com outros países. Parece que eram 300 mil CPFs só na bolsa. O meu não tá, por exemplo. Ainda não. Nem no Bitcoin. Não, ainda não. Mas imita mais um pouquinho, Silvio, hein? Vamos lá. Eu quero saber agora qual é a próxima pauta, Liminha. Sim, conta a sua passagem pelos Estados Unidos. Agora o Vitor, né? Essa ida para os Estados Unidos, como é que foi isso? Eu tinha me formado na escola, terceiro colegial, estava na dúvida do que eu queria fazer. Na época eu estava em dúvida se fazia rádio e TV e tal. Aí, você sempre quis trabalhar com... Eu sempre tive essa pretensão, apesar de nunca ter trabalhado. Meus pais mais conservadores, tal, falaram, não, faz um curso de administração, tal. E no meio dessa confusão eu falei, quer saber? Meu tio morava nos Estados Unidos, ainda mora. Falou, se você quiser vir para cá, você pode trabalhar comigo e faz um curso de inglês. Na época eu tinha aquele... Você tem uma voz boa para ser locutor, né? Se fosse o caso, né? O pessoal disse que sim. Eu gosto bastante, sempre escutei muita rádio e tal. E naquela dúvida do que faço ou não faço, meu tio falou, se você quiser vir para cá, pode trabalhar comigo aqui para se manter e fazer uns cursos de inglês. Falei, cara, acho que é a melhor coisa que eu vou fazer. Aí com 19 anos fui. Tirei o visto e tal, corri atrás e... Sem saber falar inglês. Aquele inglês da escola, né? Hello, goodbye, verbo to be. Eu tubo, tutu, todos ele... E tem alguma história boa lá nos Estados Unidos? Além dessa que eu contei do carro. Do carro, é uma história para mim que foi bem marcante, foi a minha chegada lá, porque eu peguei um voo direto para Nova York. Eu nunca tinha voado de avião até então. Eu peguei de São Paulo a Nova York 10 horas de voo. Tem medo? Não. Não. Até uma vez que estava voando com a minha esposa, brinquei com ela lá, meu Deus, amor, tenho medo. Eu falei, amor, medo de avião é o medo mais inútil. Porque se acontecer alguma coisa com o piloto do seu avião for cair, é a única coisa que você não tem que fazer. Exato. Sei lá, de ônibus eu consigo assumir o piloto do ônibus ali, de carro, de avião, e o índice de mortalidade é muito grande se cair, né? Então... Não, mas você sabe que tem uma estatística... você sabe qual é o período mais perigoso do voo? Você tem alguma ideia? Não sei. Se é a decolagem, se é o pouso... Eu imagino que pouso ou decolagem. Não é o pouso, não é o voo de cruzeiro e não é a decolagem. O perigo que você mais corre durante uma viagem de avião é o momento que você sai da sua casa de carro até chegar no aeroporto. Ali faz sentido. É muito mais, estatisticamente, é muito mais perigoso do que voar. Porque se você colocar nesses aplicativos que tem aí,
vários, desculpa, vários voos no mundo, você vai ver que são milhares de voos por dia. Você não ouve um sequer. Agora, quantos acidentes... Todo dia tem uma notícia de acidente de carro aí. Né? Faz todo sentido. Exato. Então, é um medo irracional, né? Você ter medo de avião E é uma coisa que, para mim, eu sou tão impotente ali, no ar, não tem o que fazer. E tem duas pessoas ali que querem sobreviver também, Vou sentar né? com a poltrona, se abraçar na poltrona para se cair no mar. Cara, se você tiver o lucro de estar vivo se cair no mar, você vai achar alguma coisa para se pendurar ali. Com certeza. Não, e diferente, às vezes o carro, a pessoa está embriagada, a pessoa está, dormiu. Então, o voo não, tem duas pessoas acordadas, treinadas, todos os anos passam por baterias de exames. As aeronaves também. As aeronaves têm, as peças são todas traqueadas, né? E elas querem sobreviver, né? Aquelas duas pessoas ali que estão... Por isso que até brincam, né? O dia que tiver voo de drone, né, com passageiros, tô fora, porque tem que ter duas pessoas ali querendo sobreviver, né? Se for só um carinha com o controle, complicado. No ar-condicionado. Complicado. Aí esquece que de verdade, pensa que é um jogo, pum. Ih, errei. Pronto. Mas aí eu tava, como eu tava dizendo, eu ia para Nova York, mas esse meu tio ele ia me buscar em Boston. E ele falou, você vem para Boston que eu te pego em Boston. Pode vir de próprio voo, que foi uma opção que de cara eu já não escolhi, de trem ou de ônibus. Só que na época eu não tinha smartphone. 2012 foi o começo ali e tal. Então não tinha como jogar no Google Maps nem nada. Não me planejei. Tipo, a estação fica no lugar tal do aeroporto. Peguei e fui. Cara e coragem. Aí cheguei no avião, pensei, comecei a compartilhar essa angústia com alguém, né? Comecei a trocar ideia com o cara do lado e tal. Pô, tô indo para os Estados Unidos e tal, minha primeira vez. Cara, a minha também. Tô indo visitar parente. Puxar papo, né? Eu sou bom de papo. E aí eu já pensei, pô, vou me colar nesse cara que a pessoa que ele conhece vai estar em Nova York esperando ele, vai saber me dizer onde é a rodoviária ou, sem falar inglês, vou precisar de alguém que me... E aí, tranquilo, achando que o cara ia me garantir, eu vi ele conversando com outro passageiro ali também durante o voo. Aliás, afinal, são 10 horas de voo. E, cara, eu lembro que na hora que eu desembarquei, cansado já, pegar a bagagem ali e tal. Cadê o cara? O cara sumiu, velho. Tipo, a minha esperança. Mas aí eu reconheci o outro cara que ele tava conversando. E grudei no cara. Falei, tudo bem, tal. Eu tava ali do lado do cara que você tava falando. Precisava falar com meu tio, eu preciso ir para Boston, não sei como é que eu faço. O cara, não, peraí, então, eu vou encontrar com a minha tia aqui, minha tia vai saber te ajudar, ela mora aqui há sei lá quantos anos. E aí, pô, cheguei, a moça, falei, tudo bem? Aí ele me apresentou para a tia dele. Tia dele, não, você tem o número do seu tio? Tem, não. Primeira coisa, me deu o celular dela, liga pro seu tio, fala que você chegou bem. Pô, extremamente atenciosa. E aí eu peguei ele, meu tio falou, tio, acabei de chegar em Nova York e tal, vou para Boston, vou de trem. Já tinha alinhado ali com a moça e tal. Tá bom, então vou te pegar na estação e tal. E aí a moça chegou e falou, então vamos lá, vou te levar na estação de trem. Falei, glória a Deus, resolvido, né? Sim. E aí eu lembro que eu fui pro carro dela e tal. Primeiro aquele impacto de Nova York, né? Foi aquela coisa de, tô dentro do filme, né? Na minha cabeça ali, fiquei molecão, tudo. Tudo é cena de filme. Aquele ônibus amarelo, igual de filme, sabe? Grandão. Eu falo que parece que os carros são maiores lá, não sei explicar se as estradas são maiores, o que é. A percepção que eu tive foi essa, estava bem encantado. E aí, morto de sono, eu entrei no carro e achando que ela já ia me deixar na estação de trem para eu... Cochilei no carro e quando eu acordei, estava num bairro assim, ela me levou na casa dela, junto com o sobrinho lá, lógico. Me apresentou para o resto da família, me deram café da manhã, entraram na internet para ver que horas que saiu o trem, porque esses trens de longo percurso não é de hora em hora, tipo trem local, né? Aí entraram, viram tudo. Pessoal bem simpático, não, solícito. Hospitalidade, eu falo. 100. Sorte que eram de Minas Gerais. Se fosse de São Paulo, igual de onde eu vim, tenho minhas dúvidas se eu teria recebido tanta hospitalidade assim. O mineiro é muito simpático, né? Foi impressionante para mim. Assim. E tá cheio de mineiro nos Estados Unidos, né? Principalmente lá de Governador Valadares. A capital de Massachusetts é Governador Valadares, né? Porque o que tem de brasileiro lá é brincadeira, né?
Se não me engano, eu vi uma pesquisa que diz que todas as casas de governador Valadares têm alguém que está nos Estados Unidos. Um parente, pelo menos, nos Estados Unidos. Interessante. E, resumindo a história, aí, pô, toda aquela tensão, aquele monstro para mim, que seria como eu chegaria em Boston, estava resolvido. A família me deixou na porta do trem, porque é aquelas estações de trem sem catraca que você paga dentro do trem de acordo com onde você vai descer. Sim. Então, pô, não tinha como errar, sabe? Ó, esse trem tá vindo. Me deu tchau, entrei no trem. Pronto. Ela falou, você só vai falar o nome da estação pro cobrador, ele vai te passar um valor, você paga e espera chegar. Eles cobram dentro do trem? Cobram dentro do trem. Aí passou o cobrador, tal, perguntou para onde eu ia. Eu só falei Back Bay Station. Aquela coisa bem... Falei, se ele perguntar qualquer coisa, eu não vou saber falar. Sabe aquele texto decorado? Dei o dinheiro e tal. Depois ele foi embora, não me deu o troco, trouxe meu troco. E aí... Cheguei e tal, revi meu tio depois de 12 anos. Foi bem legal. Sem saber falar inglês. Sem saber falar Aí inglês. ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 6 meses. 6 meses? Ia voltar para renovar meu visto. Aí conheci, 4 dias depois que eu estava no Brasil aqui, nesse intervalo, conheci a mulher com quem eu sou casado hoje e o sonho americano está adiado por enquanto. Vai para lá com ela. Tá nas mãos de Deus. A ideia Tá é nas essa. mãos de Deus. Vamos falar um pouquinho com o Silvio. Silvio, dentro Vamos lá. da sua vasta experiência, qual o conselho que você daria para o Silvio Santos, adolescente, na sua frente? Para o Silvio Santos é fácil, porque ele fez as escolhas certas, não à toa, chegou onde chegou. Mas eu diria para o jovem que está nos assistindo, nos ouvindo, que ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Não adianta se iludir, achar que a vida é fácil, a vida não é fácil, tem que trabalhar duro, que você vai ser recompensado. Tudo que vem fácil, vai fácil. As coisas têm que ter trabalho para você dar valor e desfrutar do melhor. Cara, é muito igual. É muito igual. E o Vitor, o que você faria de graça? O que você ama fazer que te motivaria a acordar mais cedo para fazer? Cara, tem algumas coisas. Eu gosto muito de andar de kart, cara. Você já andou de kart? Já andei uma vez. Cara, pra mim é sensacional. A adrenalina daquilo, o momento, assim, Gosto muito de esportes em geral. Isso tem a ver com teu pai? Teu pai era envolvido com carro, né? Meu pai é mecânico. Mecânico, tem oficina de restauração de carro. Então eu cresci todos os meus tios, meus avós são desse ramo. Cara, eu conversei com teu pai, achei, cara, ele muito gente boa. Ah, Eu queria trazer ele aqui no canal para bater papo. Pô, ele fez uma restauração, ele me contou que fez uma restauração pro Piquet. Piquet. Um Jaguar 51, se eu Como não é me que engano. foi isso? Tem alguma história assim que você lembre? Cara, eu tinha 14 anos na época, isso foi em 2008, mais ou menos, ali. Foi o auge, assim, né? Foi fantástico, assim. Pô, eu vi o Piquet na minha frente, pequenininho. Eu fiz assim porque ele é pequenininho, né? Eu sempre fui grandão. Piloto de Fórmula 1, todos, né? Tem como o cara ser alto, senão não cabe no carro. Eu sempre tive mais a parada do Senna, né? Que estava mais perto da minha geração. O Senna morreu, eu tinha só um aninho e tal. Sim. Mas o Piquet já é mais meu pai. Meu pai ficou... Pô, o Nelson Piquet, cara. Um cara que é tricampeão de Fórmula 1, referência no assunto. Viu restaurar um carro aqui, tipo... Cara, tricampeão mundial. Não falta mecânico pro Piquet levar o carro dele, vamos combinar, né? Se ele precisar levar o carro dele na Nova Zelândia, ele tem condições disso. Não, por isso que eu queria queria que teu pai contasse a história dele aqui, mas me parece que, pelo que ele me contou, não vou lembrar os detalhes, mas ele ligou e falou, aqui é o Nelson Piquet, eu queria que você restaurasse meu Acho carro. que ele xingou o Piquet. Aí o teu pai, aqui Piquet nada. Tipo assim, aqui é o Galvão Papai Bueno. Noel. E tal. Ele não botou muita fé, não. E E aí, aí desligou na cara do Piquet. e o Piquet ligou de novo. Pô, você tá louco? Tô Aí- falando sério e tal. Meu pai achou que era trote, né? E mesmo assim ele achou que era trote. Aí o Piquet bateu na porta dele, não foi isso? Foi. E aí, cara? Que doido. Aí ele Aí congelou. quando ele viu, sim, claro. Aí essa história eu vou deixar pra ele contar, com detalhes. Mas eu lembro que na época eu estava trabalhando na oficina com meu pai. E eu trabalhava no setor da pintura ali, dos carros. E eu mexi nesse carro, assim. Você mexeu, você sim, foi sim. um dos que... Eu lixei aquele paralama ali, junto com os outros pintores da oficina. Ajudei a preparar. Legal.
Muito Por quê? legal. Porque teu pai era é super conhecido Meu pai é referência, né? nessa questão de restaurar carro. Carro antigo não, qualquer carro. É, que restauração normalmente remete a carro antigo, né? Fusca, já vi Ferrari lá na oficina. Sim, mas Porsche. ele não mexe com carro novo, é só antigo. Ou Só a antigo. oficina não, dele... de restauração, sim, não. Ele faz atendimento mecânico para carro moderno. Ah, ele faz também. A restauração é que são com carros mais antigos. Sim, sim. E E tem apesar programas nos Estados Unidos, foi bem vários, na época né? que tava aquele overhauling. Sim. Foi no auge do overhauling, ali o Chip Fuse e tal. Meu pai era o Chip Fuse brasileiro na época. Foi bem legal. Vi muito carro raro assim na minha frente. Então, às vezes, o pessoal, nossa, olha um Opala, tal. Pô, o Opala é um baita carro, mas eu tô mal acostumado. Fiquei mal acostumado desde moleque, sabe? Via coisa ali muito... E além do kart, o que você gosta de fazer? Cara, jogar futebol. Acompanhar o Palmeiras? Sou viciado no Palmeiras. Menos do que eu já fui outrora, mas ainda sou bastante. Palmeirense, sangue e tal. Gosto muito de programa esportivo. Para jogar bola, videogame também. É algo que eu... Tem alguma história de superação que você, o Vitor, lembre, mais contado pelo Silvio Santos? Ou uma história de superação do Silvio Santos, que você lembre, você leu a biografia Não vou lembrar. dele. Essa Não vai pro corte. Tá, tranquilo. Superação. Teria que pensar para contar. Não, tranquilo. E você leu algum livro que te influenciou? Tem algum livro que você Com certeza, o livro que mais me influenciou foi a Bíblia. Faz parte da minha conversão, né? Não sou de berço evangélico. Então, é o manual de instrução para o ser humano. Mas um livro bem marcante para mim também, que foi o livro que eu li durante a minha viagem para os Estados Unidos, foi a biografia do Tim Maia. Que eu sou muito fã, também, musicalmente. E é um livro extremamente engraçado. Pô, recomendo. Sabe Engraçado, o muitas autor é o Nelson Mota, né? Nelson Mota. Tem uma história boa para te contar. O meu pai é Nelson Monteiro da Mota, né? E ele também tem essa veia artística, é o compositor do Hino Segura na Mão de Deus, que todo brasileiro conhece, canta, casamento, funeral, etc. Do crente ao ateu, sabe cantar essa música, né? Todo mundo canta. E ele é Nelson Mota também, Nelson Monteiro da Mota. Cara, eu recebia muita ligação procurando o Nelson Mota. Eu atendia, eu queria falar com o Nelson Mota, O pai. produtor. Mas era produtor. Que escreveu o livro, a Sim. biografia do Tim Maia, né? Que era uma figura icônica também, né? Icônica da música brasileira. Cara, ele faltava os shows dele. Ele tinha um show agendado, aí ele não ia. Você sabe por que ele não ia? Bebida e droga, né? Como diz no livro, era o triatlo, né? Que era... Isso conta no livro. Conta. Porque ele faltava. É, a maconha, o uísque e a cocaína, né? Não tinha saúde que aguentava acompanhar todos os shows e Aí ele não dava pra ir. não Não tinha aguentava. capacidade física de ir, né? Porque normalmente o cara marca show sexta, sábado, domingo, aquela agenda. No show da sexta já arrebentava a boca do balão, no sábado não tinha nem voz, e no domingo tava de ressaca, sei lá, alguma coisa do tipo. E era um artista espetacular Fantástico. também, né? Voz excelente, né? Várias músicas top nas paradas, né? Sim. Lançou Roberto Carlos, né? Ele fala brincando, mas é verdade. No livro Ele conta a lançou? história. Lançou Roberto Carlos. Na verdade, ele falava sério, né? Não falava brincando. Que é o primeiro grupo de música do Tim Maia, é ele, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Ah, sério? E ele até pega no pé, né? É porque eu sou negão que o Erasmo Carlos não quis ser Erasmo Maia, porque quem ensinou ele a tocar violão fui eu. Não foi o Roberto. Aí ele preferiu jogar o Erasmo Carlos, né? Pra puxar sardinha pro Roberto. Mas tem a ver isso? Não tem piada. O quê? Não. É Erasmo É porque Carlos, o nome dele, acho que o nome dele não é Erasmo Carlos, é nome artístico. mas por causa do Roberto Carlos? Provavelmente. Interessante. Que é aquela turma da Jovem Guarda ali e tal, né? Anos 60 ali. Que ele vai para os Estados Unidos e essa turma estoura no Brasil nesse meio tempo, né? E aí ele volta pro Brasil, sei lá, 8 anos depois, tá o Roberto Carlos estourado. É o rei Roberto Carlos, né? Popularmente conhecido na música, então o patamar do Roberto é E o Tim muito Maia grande. era muito engraçado, né?
Eu vi algumas entrevistas dele, né, tive a oportunidade, sim, pela televisão. Ele era muito engraçado, cara. Ele falava assim, pô, fui fazer a dieta de uma semana, 2 semanas Cortei açúcar, carboidrato, gordura, em 2 semanas perdi 14 dias. Exato, de vida. É bem isso, né? E o mais engraçado é que ele fugiu do spa que ele tava. Ele Pulou o muro e fugiu. Foi para uma churrascaria. No livro conta. Por isso que eu falo, um livro muito engraçado. A história do cara é engraçada. Episódios dele, pensa, com toda essa questão ilícita das drogas e tal, no período ali do regime militar, passou muito apuro por causa disso. Então é bem engraçado. Eu lembro que no show ele começava a cantar e ficava retorno, tal, retorno. Aí ele estava no meio da música, dava bronca no pessoal do som, não estou me ouvindo, pô, não sei o quê. Ele sofria porque quando ele vai para os Estados Unidos, né, e aprende a falar inglês lá e conhece muita gente do ramo da música lá também, penso que tinha de nível de equipamento nos Estados Unidos e no Brasil dos anos 70 ali, 70, 80. Não tinha essa interação que nem hoje, de global, né? Tudo que tem lá tem aqui e tal. Sim, sim. Então acho que ele sofria muito com isso também. Estava acostumado com o padrão e aqui no Brasil nem todo lugar tinha. E às vezes se irritava no show com o pessoal do som, não dava retorno, ele ia embora no meio. Ele não só faltava os shows, ele saía no meio de vários também. Né? Assistir o show inteiro era loteria, né? Você nunca sabia se ia conseguir, né? Mas tem no livro fala isso, mas em compensação você pega aquele show dele, que acho que foi a Globo que produziu ele, já na reta final de vida dele, tudo alinhadinho em ordem. Espetáculo. E ele ganhou vários processos por conta dessas faltas. Não cumpri contrato. Mas ele poderia ganhar alguns desses ou vários desses processos, mas ele não foi também nas audiências. Ele faltava às audiências também. Aí perdeu tudo quanto é processo. Ele era bem antissistema, assim, né? Falava que todas as gravadoras queriam roubar o dinheiro dele. Tanto é que ele abriu a gravadora própria dele e tal, para produzir ele. Vitória Régia Discos. E acho que Seroma era o nome do estúdio, que é Sebastião Rodrigues Maia, que era o nome dele e tal. Então é uma figura, e tinha a única que paga aos domingos e após as 21 horas, né? Vitória Régia Discos. Ele tinha um slogan. Bicho é uma figura, né? Eu gosto muito de biografia. O próximo que eu vou ler agora já dei a dica para minha esposa comprar para mim, é o Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Já pedi de aniversário. Ele vai contar essa trajetória dele. Dizem que é um livro, estava lendo sobre o livro, é bem interessante no sentido da liderança. Legal. Do que ele impôs ali e tal no time. Eu quero ouvir um pouco o Silvio, um pouco mais o Silvio Santos. Silvio Santos, vamos lá. Quem é que eu vou chamar agora? Vamos chamar agora Maria Bethânia. Maria Bethânia. Eu vou cantar uma canção. De repente eu fico rindo à toa sem saber porquê. Cara, mas o Silvio você imita muito igual. Tem mais alguém que você é tão bom ou quase quanto o Silvio? Não, igual o Silvio não tem, mas eu tenho, tenho o Gil Gomes, que eu consigo articular um pouco. Ele estava no bairro do Paulas de noite. De repente, pula da moita um assassino. Lembra dos... Cara, lembro. É bem da velha guarda, né? O pessoal brinca. E era a voz dele mesmo, né? Era. Ele dava entrevista assim, é interessante. Figuraça. Não conheço muito a respeito, mas já vi entrevista também. Tem o da Teda, que é aquela coisa meio fanho assim e tal. É uma barbaridade isso aí, São Paulo. É brincadeira esses caras aí. Cadê o comandante Abilton? O comandante Abilton... Vai entrar para a política agora, o da Atena. Vai entrar para a política. Quem mais tem? Tem a Marília Gabriela. Ele é cantor, compositor, é artista e está aqui hoje. Vai dar uma palavrinha para vocês. Belchior. Não, Belchior não faço nem ideia. Mas o presidente, você sabe. O Bolsonaro é mais ou menos assim, né? Uma palhinha aqui, outra ali. Tem essa questão do imposto. O Brasil cortou o imposto.
E o governador não quer cortar aí da gasolina, tá ok? E o Vitor, né? O Vitor recebe um microfone para dar uma mensagem para a humanidade. Tiro único, o que você falaria? Cara, eu falaria aquilo que eu tive a oportunidade de falar para um grande amigo meu, que eu perdi. Não sabia que era a última vez que eu ia falar com ele, mas eu me lembro que foi a última coisa que eu falei para ele. Eu era recém-convertido e eles questionavam, tal, essa questão de Deus e tudo mais, como é que é isso? Eu falei, cara, se as pessoas só vivessem de acordo com o que a Bíblia ensina, o mundo não teria tanta maldade, tanta atrocidade. Então, a Bíblia é o manual de instrução para o ser humano. Nem todo mundo admite, nem todo mundo pratica, porque só ler não vai mudar a sua vida. Ela precisa ser praticada, então... Exato. E você me fez lembrar de uma história verídica, né? Tem esse pessoal do sopão, né? Em Curitiba, frio. Eles saem distribuindo sopas e distribuem o Novo Testamento, né? Aí uma pessoa lá recebeu e falou assim, obrigado, eu vou fumar esse livro todinho. Cada página eu vou enrolar e vou fumar todo ele. E aí a pessoa que entregou o livro falou, não, fique à vontade, só vou te pedir uma coisa. Antes de você fumar, você lê e tenta praticar pratica um ensinamento dessa folha, frente e verso, tanto faz, um ensinamento. Se você me prometer que você vai fazer isso, você pode fumar à vontade. Aí ele falou, vou fazer isso, mas vou fumar ele todinho. 15 folhas ele já estava procurando melhorar de vida, né? Com todo respeito a alguns autores aí que são famosos, você coloca um livro até de um filósofo, Sócrates, você coloca um livro desse no presídio, né? Eles vão ler, vão, né, melhorar de alguma maneira. Agora, você coloca a Bíblia, já forma um grupo, já forma outro, as pessoas realmente mudam de vida, saem diferente. É um livro que que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu diria que você pode questionar se Deus existe ou não. Mas daí o que é inquestionável é que a Bíblia transforma pessoas. Como você mesmo disse, né? Quantas pessoas foram transformadas pela Bíblia? Exato. Então, Isso é inquestionável, porque isso por isso que a gente é diz um que fato. é o poder de Deus para aquele que crê, né? É o Evangelho. Então, Isso é um fato. E é engraçado não, é bem interessante, porque, como você falou, a pessoa pode não acreditar em Deus, ou a questão espiritual da vida, né? Mas que existe alguma coisa, a pessoa... Existe algo que você não explica, né? Existe um poder que você não explica. Existem coincidências que você não consegue explicar, né? Então, é interessante, porque a Bíblia ela foi escrita num período aí de 6.000 anos por aproximadamente 40 autores. Cara, você lê um livro de 50 anos atrás, você já vê que ele está desatualizado. Você lê a Bíblia com 6.000 anos de diferença, ela não se contradiz, cara. É uma coisa impressionante. é sobrenatural, né? Sobrenatural. Fora a questão das profecias que se cumpriram e etc e tal. Isso por si só já tem um elemento ali que transcende, né? Pois é. Transcende o natural. E o Silvio? O Silvio... Caminhando para o final, qual a mensagem o Silvio do Silvio? vai na igreja porque a Patrícia vai na igreja. Ele Eu estou lendo essa Bíblia aí agora. O senhor está indo em Miami, parece, né? Ou em Orlando, não sei. É aqui na minha cidade onde eu moro em Miami. 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 Já esqueci se é Miami ou se é Orlando. É muito perto. E a sua filha vai? Vai a Rebeca, vai a Patrícia, vai a Iris. É tudo evangélico lá em casa. E o senhor Eu sou judeu. Mas... do judaísmo, né? Isso, ortodoxo. Ortodoxo. Não sou tão ortodoxo assim.
Mas está indo acompanhando as suas filhas. Eu vou para acompanhar a Iris. A Iris gosta de ir lá e eu vou lá ouvir o sermão do pastor. Cara, é muito igual. É bom, né? É bom. Pastor, eu sou amigo de um pastor, sou amigo do Edir Macedo. Inclusive, vendi a Record para o Edir Macedo, era minha, agora é dele. Ele está lá muito bem, só não está melhor que o SBT. Aí... E, Silvio, por que você parou com o Show do Milhão? O Show do Milhão era... Todo mundo assistia, todo mundo brincava, tinha aplicativos, tinha programas de computador. É que todo programa de televisão ele tem a sua fase. O Silvio Santos, o Show do Milhão ficou no ar por quase 5 anos e os níveis de audiência foram caindo e a gente percebeu que era hora de encerrar. Mas acabou o dinheiro para pagar para os... Não, graças a Deus não. Dinheiro tem de sobra. Afinal, eu sou o patrão. Mas para quem acompanhou aqui no SBT sabe que esse ano teve o Show do Milhão, patrocinado por uma empresa, e quem apresentou foi o Celso Portiolli, porque eu estava afastado. Descansando. A questão de pandemia e etc., eu não quis me pôr em risco. Eu sou do grupo de risco já. Pegou Covid, Silvio? Isso é uma resposta que ninguém sabe. Não vai divulgar o seu exame. Não. Obrigado pela presença aqui, Vitor. Acho que o papo foi bem Foi eu que agradeço. interessante. E se você gostou, se inscreva, o sino aqui embaixo. Aproveite e deixe seu like. E perdeu o episódio anterior, em cima da cabeça do Silvio Santos tem um card, você pode clicar e ver o episódio, não só esse como os anteriores. Agradeço por você ter ficado até aqui e até a próxima. Amigos.